Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa Jornada Internacional da Felicidade no Trabalho, a Wellbeing Journey de 2024. E hoje estamos aqui recebendo Renata Rivetti, que é TEDx Speaker, Chief Happiness Officer, especialista em felicidade corporativa, 4-Day Week Brasil, né, trazendo esse piloto aqui para gente, né? LinkedIn Top Voicer, palestrante e colunista. Renata, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Que bom que você aceitou o nosso convite e vamos para esse papo. Miguel, obrigada também por estar aqui nesse Imagina, papo com a bem-vinda, gente. Renata. Prazer. Bom, prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Miguel, Eli, e todo o grupo de vocês, né? Então, para mim é muito bom estar aqui também. Nem sempre eu trabalhei com o tema felicidade, mas nos últimos anos a gente tem trazido, principalmente com embasamento teórico científico, como vocês falam, né? Mas também parte prática. Como é que a gente constrói, né, culturas de bem-estar nesse mundo que hoje está tão difícil? É isso Perfeito. aí. O nosso tema de hoje é justamente falar das novidades, né, da semana de 4 dias, como está acontecendo aqui no o piloto no Brasil, a sua experiência lá no evento que aconteceu em Texas, não é? O South by Fala um pouquinho Southwest, é. para gente. Isso aí. Fala um pouquinho para Legal. gente dessas novidades. Bom, a gente percebe que, de fato, as mudanças já estão acontecendo no mundo do trabalho, né? Muitas empresas falam, não, vamos voltar para aquilo conhecido, e eu sinto que é um momento sem volta. Lá, em Austin, eu vi muito palestra sobre bem-estar, futuro do trabalho, saúde mental, diversidade, equidade e inclusão, mostrando que a gente não pode dar espaço para trás, né? Então, se a gente ganhou flexibilidade com a pandemia, se a gente, nos últimos anos, vem ganhando força na diversidade, equidade e inclusão, no bem-estar, como é que a gente mantém tudo isso e traz esses temas aliados aos negócios, né? Então, são discussões muito mais desse tema sair do eixo RH e até estar num festival de inovação, né, grande como o South by Southwest, falando sobre tudo isso, mostra o quanto que a gente, de fato, já coloca esses temas de forma mais estratégica. Eu sinto que existe também nesse momento do mundo aqueles que querem manter o status quo, né, e lutam para que as coisas sejam a gente passando de um lugar que era só uma conscientização para a importância desses temas, para agora essa prática e ser compartilhado por vários líderes, né? Não é um tema de fato de uma pessoa, e sim de uma cultura. Então, como é que a gente traz rituais, práticas, né, para o dia a dia, ferramentas, para que essa cultura seja uma cultura de bem-estar aliada aos negócios? Então, ouvi bastante isso, né? Eu vi a Laurie Santos falando sobre ferramentas, né, como o Miguel trabalha, job crafting, a Jen Fisher da Deloitte falando muito da questão, né, do futuro do trabalho, o quanto que é importante ter esse cuidado com as pessoas. E outros palestrantes, grandes nomes, discutindo o tema e trazendo mesmo para esse olhar mais estratégico. Então, foi super legal estar no evento, eu fui em parceria com a Vida Link, e a gente foi tentando trazer esses insights, né, dessas mudanças que estão acontecendo aí no mundo. E da semana de 4 dias que ele perguntou, né? Passamos pela fase de planejamento, então 2023 foi muito um ano para a gente, com as empresas que são 22, planejarmos do que elas fariam. Então, as empresas começaram a entender que a gente pode fazer para reduzir a improdutividade, para reduzir as distrações, para reduzir a sobrecarga que a gente vive hoje, né? Porque a ideia do projeto é que a gente não simplesmente tire a cesta, mas que a gente faça mudanças no nosso dia a dia, né? Os estudos mostram que das 8 horas trabalhadas, a gente produz 2 horas e 23 minutos. Então, como é que a gente entende que grande parte do dia é quase que reativo às demandas, né? Chega uma mensagem, eu paro para olhar, já perco o meu estado de flow, demoro para voltar, estou em reuniões que às vezes são longas, improdutivas. Então, depois desses meses de planejamento em 2023, em 2024 as empresas começaram de fato a semana de 4 dias, elas têm praticado e feito alguns ajustes, né, ao longo do percurso, então algumas começaram sexta-feira, uma parte do time, tendo alguém de backup, então alguém de plantão, aí essa pessoa tira a segunda, e eles foram ajustando, entendendo como que é a melhor forma da gente se comunicar, da gente trabalhar, da gente ter as informações disponíveis para todos, né? Para quem não estiver lá na sexta-feira, as pessoas não precisem ligar para essa pessoa.
Então, o momento que a gente está hoje é delas já terem cumprido aí quase 3 meses, né, de piloto. A Uhum. gente em abril vai ter os primeiros dados quantitativos para entender o que de fato está acontecendo com essas organizações. Muito legal, muito legal. Eu fico muito entusiasmado, né? Porque aqui a gente sempre fala, ó, tem que colocar as pessoas no centro da estratégia, até para poder responder o mundo de hoje. Não dá para você fazer do jeito que era antes, burocrático, hierárquico, né? E todas essas movimentações que você nos comenta, eu sei que você multiplica dentro das organizações. Estão nessa linha, né, de conversar e ir além, né? Ou seja, vamos mudar a forma em que a gente trabalha e não só fazer um programa de conscientização. Eu acho legal reforçar isso porque essa é uma etapa que a gente já passou. É legal, a gente gosta de dar palestra, de falar o que a gente gosta de fazer, mas é mais bacana pôr a mão na massa e ver as mudanças acontecerem e conseguir medir isso depois, né? Que eu imagino que são coisas que vocês eu falo porque eu sei que a Bia está com você, que é uma querida amiga nossa, Uhum, coautora do livro também, que está lá no O Raso, vai trazer uhum. novidades também para o Brasil sobre que ela viu de interessante no Festival Mundial de Felicidade. Então, queria que você comentasse como é que você está sentindo isso a partir do C-Levels, né? Porque o sponsor deles Uhum, que é importante, né? Falou, então, não é só o RH, né? Ou seja, eu vou mudar uma área, uhum, minha área vai mudar. E eu sei que você tem clientes que são indústria, né? Que é super hard o uhum. negócio, né? Normalmente é hierárquico, normalmente tem turno à Às vezes noite, conservador, né? né? É. O que eu sinto, Miguel, é que as empresas, de fato, hoje já têm uma maior conscientização da importância de colocar as pessoas no centro, né? Então, já tem esse lugar de que a saúde mental das pessoas está abalada, que o burnout hoje custa para a economia global mais de 300 bilhões, de dólares, de que o engajamento está baixo, né? Então, eu enxergo hoje três grandes problemas que já existe a conscientização. Existe uma sobrecarga. Existem pessoas desmotivadas, né, sem engajamento nenhum no trabalho, e existe ainda ambientes tóxicos, né? Por mais que a gente esteja em 2024, ainda a gente ainda tem que voltar para o básico às vezes. Então, o que eu sinto é existe já esse olhar do C-level, da alta liderança, entendendo que existe um problema. O ponto é, muitas vezes falta repertório do que fazer. Então, o que eu sinto é as empresas tratam sintomas, trabalham as relações, fazem, às vezes, o social da coisa, mas ainda tem dificuldade em entender em como mudar algo mais, a causa raiz de tudo isso, né? Que não é, o cansaço não vem só porque a gente tem metas para bater, mas é porque a gente trabalha mal, a gente se relaciona, às vezes, com retrabalho, com uma comunicação muitas vezes falha. Essa cultura que a gente gerou mundial, né? Dessa ansiedade de que tudo é urgente, tudo é importante, né? O que faz que nada seja urgente, nada é importante. Então, existe a conscientização de que as pessoas são importantes, mas eu vejo pouca mudança de fato cultural. Ainda vejo muito mais, né, o superficial e até a felicidade corporativa. A gente tem essa preocupação, né? Eu tenho, vocês têm também, de que a gente não vire uma coisa de daqui a pouco demos um chocolate e postamos no LinkedIn felicidade corporativa, né? Então, eu acho que a gente está falando de algo muito mais profundo, de fato das pessoas se relacionarem. Eu acho que com três grandes aspectos de forma diferente. Com o tempo, né? Então passa um pouco pelo que a gente tem visto aí na semana de 4 dias, que dá para trabalhar melhor. Então dá para ter reuniões mais eficientes, mais curtas, dá para reduzir as distrações, dá para reduzir o retrabalho, né? Os processos no meio do caminho. Então, dá para ter mais qualidade de vida. Isso é possível, gerar resultados e ter mais qualidade de vida. O segundo aspecto é o próprio olhar para o trabalho das pessoas, né? Então, não adianta eu também trabalhar as relações e se a pessoa ela não se sente motivada, se ela nunca olhou as forças que ela tem, né? E aí, para mim, uma das maiores ferramentas é a que você é talvez o maior especialista aqui, que é o job crafting, que é como é que de fato a gente traz para o nosso dia a dia esse olhar de o que faz sentido, né? Não pode ser o mesmo job description para mim ou para você. Então, eu acho que entender isso também é super importante. E poucas empresas ainda trabalham de fato, né, de forma prática isso. E o terceiro aspecto, de fato, é esse relacional, que é importante, mas que vai muito além das confraternizações, né?
tem a ver mais com ambientes de abusos, de assédio, de falta de reconhecimento e valorização, que são ambientes tóxicos que ainda existem em 2024. Então, a minha provocação para todos esses clientes é como é que a gente se compromete com essa construção da cultura de bem-estar? Porque a felicidade corporativa, na minha visão, é consequência dessa cultura mais Uhum. saudável, com melhores relações, um ambiente com segurança psicológica, com as pessoas motivadas, né? Então, eu acho que a gente passou por uma fase de conscientizar, e aqui no Brasil a gente sente isso, né? 2020 a gente fala hoje diferente do que falava em 2020, mas ainda a gente está atuando de forma superficial. Então, nas empresas, muitas vezes a gente fala, vamos voltar para o básico, vamos ter momentos durante o dia de ter na agenda um momento de hiperfoco para as pessoas poderem trabalhar e não às 10 horas da noite. Vamos fazer regras de reunião para que elas sejam mais eficientes. Vamos trazer as forças das pessoas, né, através do Via, Gallup ou qualquer outro assessment. Então, a gente tem trabalhado às vezes com coisas simples, porque para mim um plano de felicidade corporativa ele passa muito mais por coisas simples, mas que o mais difícil para todas essas empresas é como é que a gente pratica tudo isso e esses hábitos se tornem cultura, né? Né, e o que eu adoro dessa abordagem, né, que não é só: "Não, vamos tirar um dia, né, de Uhum. trabalho", e quem não entende o que é o projeto pensa isso, né. Eu ainda ouço pessoas falando: "Não, mas esse negócio de tirar um dia de trabalho é coisa de preguiçoso", né, eu ainda ouço isso, né. Então tem um É, trabalho grande de conscientização, né, mas vai muito além disso, né, assim, a gente está uhum, mexendo é no jeito de trabalhar, né, a gente está mexendo é, como as pessoas se relacionam umas com as outras e com o próprio trabalho, né. Então é uma coisa básica, como você acabou de falar, né, porém a gente não está fazendo o exato. básico. É E básico e difícil, né, profundo, né, ele. ao mesmo Eu, tempo. em Austin, no South by Southwest, eu ouvi muito sobre geração Z, sobre flexibilidade. Mas a nossa forma de interpretar normalmente é aquela de julgamento, né? A geração Z não sabe trabalhar ou É. não quer trabalhar. Esses jovens entraram no mercado de trabalho no Covid. Eles já veem o trabalho de uma nova forma. Eles já veem um trabalho de uma forma mais flexível, de ter novas ferramentas, do uso da inteligência artificial, né? E a gente muitas vezes fica reativo para trabalhar da mesma forma que a gente trabalha desde a Revolução Industrial, né, há 100 anos. Então, eu acho que mais do que julgar a geração é como é que a gente aprende com essa geração também. Porque, Assim. claro, eles também têm muito que aprender com a gente, mas como é que a gente troca e constrói um novo caminho para o futuro do trabalho? Porque hoje não está bom para ninguém. Não é que as Uhum. empresas estão super bem, né? Assim, os resultados às vezes estão desafiadores, as empresas estão perdendo eficiência, estão tendo que cortar custos, né? Então, eu acho que está na hora da gente falar, olha, do jeito que está, talvez não seja mais o modelo que a gente tenha que fazer. E aí passa por essa discussão, por exemplo, de uma semana de 4 dias, que não é tirar a sexta simplesmente, né? O modelo ele é 100-80-100, que é For the Week Global trabalha, que é manter 100% dos resultados, né, trabalhando 80% do tempo e manter 100% do salário. Não é simplesmente o quintou. Ele tem muito mais a ver com esses novos processos que a gente precisa. Então, a gente tem discutido muito o dia a dia das pessoas e que talvez a gente tenha que ter um olhar mais flexível, né? Se de repente eu olho para a produtividade através de horas trabalhadas, isso eu acho que essa métrica já não funciona mais, né? Não quer me dizer nada. Eu posso ficar 10 horas na frente do computador e não fazer nada, e 40 minutos bem feito a gente sai com algo super realizado. Então, passa por esse olhar de que o futuro do trabalho, para mim, e em Austin eles falaram muito sobre isso, ele é flexível, mas a gente ainda não está sabendo construí-lo dessa forma. As empresas têm medo, a liderança ainda volta para o comando e controle, ainda acredita que eu preciso, né, olhar para o meu colaborador. Então a gente está evoluindo muito pouco nessas mudanças que, como a gente falou, né, já são simples, mas são profundas e são difíceis de serem praticadas, porque a base de tudo isso talvez sejam as relações mais de confiança, talvez seja um novo olhar, né, de que o trabalho ele é integrado na nossa vida, ele faz parte, mas ele não é tudo. Então passa aqui por uma grande mudança mesmo de mentalidade. E eu sinto o que você falou, né, às vezes no meu Instagram, no LinkedIn, tem aqueles que criticam o trabalho, né, e não é o Hum. empresário, às vezes é o próprio colaborador, né, Uhum. então é o profissional que está falando, ai, que absurdo esse projeto de uma semana de 4 dias. E a gente está falando, olha, o que a gente está propondo é uma nova forma da gente se relacionar e de olhar para o trabalho mesmo.
E tem, eu sou super fã da geração Z, né? Ainda bem que eles apareceram com esse novo Sim. olhar. é, A gente tem muito para aprender com eles, na, né? Propósito, qualidade de vida, na, né? na E eles com a gente verdade, também, né? Todo mundo com todo mundo. Precisamos prestar atenção nisso. é, O esse trabalho se adaptar a ele, né? E não o o contrário. negócio é que o que eu É isso. sinto ali que você está falando é que abriu a porteira, o comportamento da geração abriu a porteira para algo que a nossa geração e as gerações anteriores já buscava e já entendia que fazia sentido, só não achava que era possível. Então é uma boa ponte de diálogo, É. assim, ó, todo mundo quer esse felicidade ou bem-estar, né? O grau de subjetividade do termo que cada um entende que é, mas com certeza ter o maior equilíbrio e qualidade de vida é uma coisa que todos almejam, talvez para fazer outro tipo de atividade, né? Cada geração, Uhum. mas isso a gente enxerga, né? E Renato, uma coisa muito legal que a gente tem visto, assim, é que você, com um programa desse, você dá voz para as pessoas, né? E quando você dá voz para as pessoas, o impacto não é só. O impacto também é em inovação, é em produtividade. As pessoas falando do redesenho, cada proposta que vem de gente que às vezes o gestor acha que não tem mais por onde contribuir, ou subestima o potencial daquela pessoa. A gente vê coisas muito legais e talvez é um caminho da gente falar, olha, tá vendo? Isso aqui que vocês estão, os indicadores que vocês querem mexer, a gente também vai mexer nisso, né? E eu sei que você também aborda isso, né, Rê? É, mas sabe, Miguel, eu estava pensando, a gente dá direitos e deveres, né? Uhum, Então, estava pensando que uma das coisas que a gente sentiu com algumas empresas, a gente tem conversado muito com todas as empresas do piloto da semana de 4 dias, é que nem todo mundo entendeu que essa mudança é responsabilidade de todos, porque de uhum. fato, se for assim, a liderança faz mudanças e o resto do time continua acomodado, talvez, né, do jeito que a gente vive hoje, não vai ter uma semana de 4 dias que funcione. Então, o que a gente percebe é, a gente está trazendo uma lupa para a gente olhar muito mais entregas e resultados do que horas trabalhadas. Mas para isso precisa do compromisso de todos. Então, assim, cada colaborador tem que entender que ele faz parte dessa construção de que se as reuniões têm que ser mais curtas, eles também têm que ter a preocupação em mandar uma agenda, o que vai ser discutido, fazer uma ata, tentar trazer o tema de forma objetiva, né? Trazer talvez um pre-work para as pessoas estudarem o tema. Então, essa mudança ela é coletiva e passa por uma fase de trabalho. Algumas empresas comentaram que alguns colaboradores falaram, ai, não sei, dá trabalho mudar, porque eu vou ter que agora então fazer uma ata da reunião, eu vou ter que fazer uma reunião mais curta, eu vou ter que fazer essa agenda, eu vou ter que trabalhar de forma assíncrona. Então, passa por direitos e deveres. Então, eu acho que a gente precisa falar sobre isso também, porque não é assim, queremos flexibilidade, mas eu não tenho nada para dar, né? Eu quero Uhum. flexibilidade, mas como é que eu construo e mantenho a minha responsabilidade, o meu protagonismo, né? Então, a gente vê as empresas hoje falando como valores, né? Senso de dono, mas não dá nenhuma autonomia. Não funciona. Mas também não posso falar do flexibilidade, do senso de dono, e a pessoa não ter esse olhar de que ela faz parte dessa construção, né? Então, é bom e ruim, né? Depende muito do perfil da pessoa. Eu acho que é uma construção que, quando a gente entender, a gente vai perceber que ela é muito boa. Porque as empresas que estão na semana de 4 dias, as pessoas falaram, nossa. Só de ter a sexta-feira livre, eu tô, sei lá, fazendo coisas que eu não fiz, né, no último ano, como ir ao médico, fazer meus exames. Teve até, assim, relatos como, por exemplo, a minha máquina de lavar roupa estava quebrada há um tempão, eu nem estava preocupado com isso, eu tive que resolver. Então, são coisas que a gente vai normalizando nessa cultura de que a gente está sempre conectado, sempre trabalhando, né? E uma coisa interessante que também a gente percebeu na semana de 4 dias é a culpa do descanso. Pessoas que tiraram a sexta-feira, que tiveram a sexta-feira, muitas vezes se sentiram culpadas, né? Será que eu não deveria estar trabalhando? O que que meu filho vai achar de mim, né? Então, olha como é enraizado, né, na nossa cultura de que a É. gente tem que estar sempre trabalhando, né? Sempre produtivo. O descanso ele ainda é mal visto, né? Então, e acho que o Brasil fortalece um pouco esse pensamento, porque de fato, se a gente chegar nos países nórdicos, né, se alguém tiver às 10 horas da noite trabalhando, vai ser visto como ineficiente. E aqui vai ser, nossa, alguém que dá duro, que se esforça, essa pessoa deveria ganhar o mérito, né, na próxima, na avaliação. Então,
eu acho que é uma forma da gente começar a olhar, inclusive na hora de reconhecer pessoas, aquelas que entregam, que se esforçam, mas não são aquelas que são workaholic, né? Só porque elas querem mostrar que estão disponíveis para a empresa 24 horas. Para mim, tem muito mais a ver com comportamentos, com valores, com atitudes, do que de fato com essa entrega que a gente acha que tem que ter e que no final é ruim para a pessoa, mas também a longo prazo é ruim para a empresa, né? É insustentável, na verdade. Não é sustentável mesmo, né? Porque na verdade vai afetar, afeta a cognição dela e afeta o resultado, afeta a saúde mental dela e aí o impacto da organização, né? E ainda tem um pouco, né? E Renata, às vezes eu vejo, tem um monte de artigo que vem à tona, fala sobre, e você deve ter vindo a discussão para você com certeza, de híbrido e presencial, né? Ah, e o híbrido e Uhum. presencial na semana de 4 dias, como fica, né? Uhum. Não, vamos voltar tudo presencial. E outro dia, essa semana me ligou uma pessoa, falou, "Ó, tem uma pessoa que trabalha numa agência de viagem e os colaboradores têm que trabalhar todos presenciais. O cliente vai na agência? Não, o cliente não vai na agência. Eles precisam se deslocar, mas precisa mesmo todo dia estar lá. Então ainda tem esses resquícios, né? E eu acho que isso é a ideia de fidelidade também, né? É, eu acho que a gente, como perdeu um pouco do controle da situação, fica, vamos voltar então para o conhecido, eu preciso ver meu colaborador, mas a gente percebe que, e todos os estudos têm mostrado, talvez o 100% remoto perca algo, né? Então, de fato, a gente tem aqui uma falta de conexão, não sei, assim, existe um olhar da gente estar junto, da gente resolver problemas, tem um porquê existe o Claro. escritório. Mas o 100% presencial, ele também não é o caminho mais produtivo, né? E, obviamente, ele com certeza impacta muito na saúde mental. Então, eu acho que está na hora da gente discutir também o que que é flexibilidade nesse novo mundo. Como é que a gente constrói um mundo mais híbrido, mas também flexibilidade de localidade, né? De horário, porque às vezes a empresa é global. Então, uma das coisas que eu vi muito interessante é como é que a gente então olha para o escritório e constrói o que que a gente vai fazer, né? Talvez seja resolver um problema, criar uma conexão, fazer um team building, mas que no dia a dia a gente também se lembre que para produtividade eu preciso do meu momento do hiperfoco, eu Uhum. preciso ter esse momento de atenção e que às vezes o melhor não é estar todo dia no escritório. Então, essas empresas que falam 100% presencial por causa da produtividade, não é, certamente não é. Tem muito Não mais a ver com cola comando mais, e né? controle do que produtividade. Mas talvez elas tenham que estar abertas para essa discussão, porque as empresas estão perdendo talento e vão perder talento, como a gente falou, por saúde mental mesmo. Porque em São Paulo, a gente sabe que chegar na empresa é 1 hora, às vezes 1 hora e meia. Isso tudo vai afetando a pessoa que a gente normalizava, né, até 2019, 2020. Eu acho que tanto as novas gerações quanto esse pós-Covid, ninguém mais normaliza uma vida, que a gente não tenha esse equilíbrio. Então, eu acho que está na hora da gente trazer tudo isso para a tona e testando, né, empiricamente o que funciona, o que que não funciona, qual o melhor modelo, como a gente pode se relacionar e trazer transparência, né? Porque sem medo, sem relações difíceis, e sim de confiança e abertura, né? E eu acho que a gente está no momento certo para ter essas discussões, né? Porque, como o Miguel falou agora há pouco, né? A gente sentia que tinha alguma coisa, né? Uhum, Ruim, errada, mas a gente não sabia o que fazer, porque é a cultura, é assim que funciona. Então, eu me adapto àquele uhum, movimento, né? Eu trabalho até 10 horas da noite, porque todo mundo trabalha 10 horas da noite. As pessoas são recompensadas por isso e por aí vai, né? Mas agora, né, acho que um dos benefícios que a pandemia nos trouxe foi mudar um pouco o jeito de pensar sobre isso, né? De como que o trabalho é inserido na minha vida. É uma área uhum, da minha vida, não é a única, não é a principal, né? É uma área da minha vida. Então, como que eu posso lidar melhor com essas coisas, né? Com o meu próprio trabalho, com as minhas relações do trabalho, né? Então, existe vida fora do trabalho, como a gente brinca, né? E não é uhum, brincadeira. Então, eu acho que uhum. realmente a gente está no momento certo para ter esse tipo de discussão, porque antes não tinha nem abertura, né, Renata? Exato.
Eu acho que eu lembro quando eu me formei, todo mundo, né? Ah, quero ser trainee de uma grande multinacional, mas não tinha muito questionamento sobre essa relação, né, da vida e trabalho. E de repente a gente começa a entender que a pandemia proporcionou esse olhar, né, de um café da manhã talvez mais com calma, de pegar o filho na escola, de almoçar em casa, né? Então, de cuidar da saúde mental, da saúde física. Então, quando a gente começa a ter, por exemplo, uma semana de 4 dias, que a pessoa chega sexta-feira e a empresa, né, ela sabe que aquele momento é para ela se cuidar, para ela fazer o que ela quiser, na verdade, né? Seja para descansar ou, enfim, para sair com os amigos. Mas ter esse dia é um benefício que talvez quase ninguém tenha, né? Então, essas pessoas, nas pesquisas globais, elas falam, nada me faria voltar para uma semana de 5 dias, né? Não tem, não é salário, porque o que que adianta eu ter salário se eu não tenho vida? O que que adianta? Então, são questionamentos que eu acho que a gente tem no mundo agora e que líderes, né, de repente como o Elon Musk ou outros que chegam com aquele lugar, tem que trabalhar hardcore, tem que dormir no trabalho, vão perder talentos, né? Então, eu acho que a gente já está mais inconformado, entendendo que existem outras formas e que tem sim empresa que acredita em tudo isso de forma genuína, né? Sim, que funciona. Até queria ouvir de você, com o dado resguardo, o que que dá, sem spoilers de algumas coisas que talvez você não possa falar, mas que rituais ou algum que eles falaram, mudaram, achei muito legal, veio deles, porque eu sei que você senta para construir junto. E essa premissa de Uhum. experimentar as coisas, de experimentação, que até você vê no design thinking, pô, se você usa para construir um produto e para entender mercado, É. a mesma premissa, por que que você não vai usar isso para criar rituais sobre pessoas, o que a gente vai fazer, não precisa ser nada definitivo, né? Então, eu queria Uhum. até te ouvir, não necessariamente da semana, mas de outras Uhum. iniciativas que você tem sentido que as empresas estão implementando, que vocês conquistaram e como é que isso atinge também a base, né? Porque às vezes a gente acha que isso vai É. atingir. Eu sei que você atende uma grande empresa de bebidas aí, né? E aí Uhum. tem tem a própria indústria, né? O pessoal que está lá na linha, Uhum. né? Eu queria saber um pouquinho de um case aí, para a gente brindar o É. fechamento da jornada aqui. Eu acho que um case interessante, Miguel, uma grande montadora de carros que a gente atua, que a gente está no projeto aí há um ano, e que tem então vários perfis, né? Então, uma empresa de milhares de pessoas, América do Sul, global, na verdade, e que tem desde a pessoa que está na fábrica até realmente o corporativo. O que a gente percebeu nessa construção foi que a gente tem que olhar as personas. Então, é um pouco do design também, assim, quem são as personas, né? Para realmente para vender um produto, o marketing pensa em quem são as pessoas. Então, a gente olha a persona da fábrica, a gente olha a persona do corporativo e a gente começa a entender que para ir além da satisfação, né, o que a empresa me dá, como é que a gente trabalha talvez um plano que seja coletivo, mas que passe pelo indivíduo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, eu acho que nessa empresa a gente começou a falar sobre coisas básicas, assim, de ter um momento na agenda para ter um momento de hiperfoco, da gente ter, então, do corporativo, né? A gente pensa no momento de hiperfoco, reuniões mais curtas, mais objetivas, criar rodas de conversa, mentorias entre as pessoas. Então, a gente vai trabalhando o conceito de ter mais qualidade de vida, das pessoas gostarem mais do trabalho e delas se relacionarem melhor. E aí, se a gente pegar esse mesmo conceito e levar, por exemplo, para uma fábrica, a gente está falando de, por exemplo, começar um check-in na fábrica, que tem um momento que já fala de segurança, por que não falar também de elogios, reconhecimentos, palavras positivas, o que que deu certo? Então, eu acho que sempre os projetos eles funcionam para todo mundo. Por exemplo, você pensa no job crafting do corporativo, ah, tá, é fácil pensar o que que eu posso mudar, né, numa agenda do corporativo e na fábrica. Aí, de repente, a gente descobre que alguém na fábrica gosta de dar treinamento para o resto do Uhum, time. uhum, É um uhum. job crafting. A gente pode não chamar de job crafting, né? A pessoa talvez não saiba, mas ela tá pegando um tempo dela para fazer algo que faz sentido para ela e que ela tem dons, né? Então, o que a gente não pode ter é duas classes de colaborador, de trabalhadores no mundo, né? Acho que isso é uma preocupação que a gente tem que ter, porque quando falam, esse é um projeto, felicidade corporativa é algo elitista, eu Hum, acho que não.
o que a gente tem que entender é que talvez a forma de trabalhar seja diferente. Então, de fato, o corporativo vai ter alguns diferenciais no dia a dia deles e o da fábrica vai ter outros. Mas o que a gente não pode é, será que eu estou reconhecendo e valorizando as pessoas? Como é que eu estou colocando reconhecimento nos rituais das pessoas? Se é numa reunião ou se é, de repente, lá no check-in de segurança? Será que eu estou tendo espaço com segurança psicológica? Isso também é para todo mundo, né? Então, eu acho que o que a gente percebe, por exemplo, no caso da Stellantis, né, que a gente tem falado publicamente, é que quanto mais a gente tiver uma alta liderança, entendendo os seus compromissos, entendendo que eles têm que ser exemplo e de que eles propiciam, né, que eles impactam a saúde mental das pessoas, mais a gente vai conseguir mostrar que no final essa construção de cultura de bem-estar é dia a dia. Muito mais do que um projeto ou só a gente fazer festas, né? Ou brindar. Então a gente tem que trazer muito mais realmente para a jornada, para o dia a dia. E eu acho que o caminho é esse, assim, é uma construção, não é do dia para a noite, como a gente também sabe Uhum, da própria felicidade, né? Perfeitamente. Renata, a gente quer te agradecer muito a generosidade. Eu sei que a agenda foi uma loucura com esses eventos que acontecem por aí. A gente até optou fazer esse esquema de jornada com pílulas de vídeos para que as pessoas realmente curtam, Legal. assistam a gente, não fica aquela coisa, vou publicar 30 vídeos, né? E aí o pessoal fica É, perdido no que assistir, né? Então. A gente deve publicar, vamos te avisar, né? Como ele falou, o pessoal que se inscreveu vai receber primeiro e eventualmente, né? A gente já deixa ele público. Queria dar mais alguns recados finais interessantes aqui que a gente está abordando na jornada, né? Nós, como fruto dessa jornada, estamos iniciando um primeiro evento presencial na fábrica de Dengo, que é a fábrica de chocolates legal. lá para falar chocolate de traz felicidade, chocolate né? traz felicidade. É o que eu Aham, falo, prazer, com certeza. flavonoides ajuda, né? A elevar os níveis de felicidade, mas a ideia é poder falar de como usar essas ferramentas de bem-estar para lidar com incerteza, né? Então, tomar melhor tomada de decisão, começar a fazer algumas práticas, e é com uma ideia de prática, né? Então, esse é um convite para quem está nos Legal. assistindo. Também queria aproveitar para comentar que dentro a gente também está fazendo uma iniciativa de pesquisa junto com a World Happiness Foundation e a Happy Force, que é uma empresa da Espanha, Legal. que é aberto. As empresas quiserem participar, é uma enquete curtinha, mas os dados serão disponibilizados e a gente entrou nessa aventura de traduzir e fazer a coisa acontecer. Renata, deixar o finalzinho para você, dar os teus recados, como é que as pessoas te acham, o que você recomenda para elas, alguma dica, algum conselho ao longo da jornada para quem quer Bom, começar esse desafio aí. agradecer vocês, também parabenizá-los pelo trabalho, né, que vocês vêm construindo. E acho que a recado final é não desistam, né? Se a gente quer de fato Hum, construir um mundo melhor, não dá para esperar o mundo externo melhorar. Eu acho que eu falo, a gente está esperando o Brasil ser um grande país estável, né, há muito tempo. Então, o que que eu estou fazendo para essa construção? Em construir um país melhor, em construir uma sociedade melhor, em construir uma empresa melhor, né? Ou pelo menos o meu entorno. Então, acho que o caminho é esse. Quem quiser me achar, Renata Rivete no LinkedIn ou no Instagram, né, renatarivete.reconnect. Obrigada, então, a vocês por estar aqui hoje. Imagina, um prazer, Renata, prazer a muito todos. obrigada, viu? De novo, adorei o papo. E é sobre a gente criar futuros, não esperar por ele, não é isso? Obrigada, viu? E Exatamente parabéns isso. pelo trabalho que você está fazendo. E obrigada por quem está assistindo a Obrigada, pessoal. gente também.